curto, tá? Então, é o seguinte, sabe aquele vídeo que eu postei dando aula aqui em casa? No 30 movimento das minutos. placas, Quase. sabe? Aham. Na TV? Isso, da TV? Então, aquela videoaula lá que vocês assistiram, da semana passada, eu trabalhei o capítulo 2 inteirinho, tá? E no meu plano de aula aqui, a nossa aula de hoje é para ir até essa página. Deixa eu ver aqui. É para ir até a página, deixa eu só confirmar aqui para vocês, só um minutinho. Para nossa aula de hoje... Então aqueles vídeos da TV, o senhor trabalhou o capítulo 2 com a gente inteiro, sem atividade? Então, na verdade, aquele lá, ó, para aula de hoje, era para ir até o fim do capítulo 1. Então, o que eu vou fazer? Como eu já trabalhei esse capítulo 2 com vocês no vídeo, eu vou retomar os conteúdos na aula de hoje, tá? Hoje é uma retomada dos conteúdos. Tá bom? Fechou? Fechou. Acorda, rapaz. Qual que é o capítulo, senhor? Capítulo 2. Capítulo 2, tá bom? Capítulo 2. Vamos lá, então? Tá gravando? Tudo certo? Tá gravando. Tá gravando. Então, beleza. Pessoal, é o seguinte, ó. Deixa eu só, antes de começar, deixa eu pegar aqui, peraí, fazer a chamada, tá bom? Eu vou fazer a chamada aqui rapidinho para a gente começar a nossa aula. Então, sexto ano A, vamos lá então para a chamada? Responda quem tá aí, por favor, tá? Aressa. Eu. Eloá. Faltou. Então vai falando para mim que eu tô na outra tela, eu não tô vendo, tá? Então falta. Enzo. Eu. Hudson. Faltou. Falta. Beleza. Isabela Rosseto. Eu. Isabela dos Santos. Faltou. Faltou. Tá. Cauã. Faltou. Faltou. Luísa. Faltou. Vixe Maria. Tá Maria Eduarda. sumida nunca entra nas lives. Maria Eduarda. Faltou. Nem conhecemos essa aí. Conhece? Não Maria conhecemos. Luísa. Faltou. Mariane. Faltou. Rebeca. Presente. Eu. Tiago. Aqui estou e aqui sempre estarei. Tiago tá aí? Tá. Aqui estou. Tá. Vitor Machado. Eu. Vitor Rocha. Faltou. Tá. Igor. Faltou. Ó. E Agatha. Faltou. Nossa, Vamos lá. Então. faltou muita gente. É. Vamos lá pro que interessa. Pessoal, ó, como que eu vou fazer a aula hoje? Ó, presta atenção. Essa retomada do que eu falei, eu vou colocar a minha tela do computador, vou produzir ela aqui para vocês, tá bom? Tá. Eu vou ter minha postura aqui. Então, ó, deixa eu colocar aqui. Confirme aí, por favor, se vocês estão vendo a tela. Peraí, que tá indo. Vê se foi. Sim. Foi? Tá vendo? Sim. Beleza. Agora foi. Beleza. Foi. Ó, então aqui, ó, eu vou dar início ao capítulo 2, tá bom? Continentes em movimento, onde eu vou retomar os assuntos de vocês, tá bom? Vou fazer a leitura de alguns pontos, se quiser grifar, eu acho legal. Ô, senhor, melhor Certo? ligar o microfone, melhor desligar o microfone, né? Ó, faz assim, ó, desliguem vocês o microfone, se tiver dúvida pode ligar e me chamar aqui, tá bom? Não tem problema se interromper não, tá? Vamos lá então. Eu vou aumentar a tela aqui para vocês, tá? Vou aumentar aqui. Então, capítulo 2, primeira página do capítulo 2 aí, ó, na página 13 da apostila, tá bom? Vamos lá, então? Leitura. Vamos começar. Deixa eu pegar aqui. Pronto, vamos lá. Eu vou pegar o pincelzinho para grifar aqui. Vamos lá. Deriva continental. Primeiro, o que é deriva continental? Deriva continental, pessoal, é o movimento das placas tectônicas, tá? Antes, as placas eram unidas, né, em uma só, que era a tal da Pangeia. E depois, por conta desses movimentos, as placas tectônicas,
houve a separação delas, que é o movimento é o chamado deriva continental, que é o movimento das placas, tá? Vamos lá, então, começando a leitura, presta atenção. Como vimos no capítulo anterior, a crosta terrestre movimenta-se sobre uma camada intermediária denominada astenosfera. Então, grife isso aí. Aí, ó. Como vimos na aula anterior, a crosta terrestre movimenta-se sobre uma camada intermediária denominada astenosfera, que na verdade é o manto, tá? É onde está o manto, ok? Como nela os materiais se encontram em estado pastoso, o que é um estado pastoso? Parece mel, sabe? Aquele pastoso como mel. E em uma contínua convecção, a litosfera desloca-se constantemente sobre essa parte pastosa. Galera, lembra que eu falei no vídeo que eu gravei aqui em casa, que por conta do núcleo da Terra ter as temperaturas mais quentes, toda a lava vulcânica que está dentro do manto, como ela está mais quente no interior, ela sobe. Depois, quando ela vai chegando perto da crosta terrestre, se ela não encontra nenhum lugar para passar, para ela sair, ela vai pesando, porque ela vai se resfriando, né? Que ela se afasta do núcleo, e ela se resfria, fica mais densa, mais dura, pesa e desce. Quando ela desce lá para o núcleo, ela esquenta de novo, esquenta, sobe, porque fica mais leve, e vai até a crosta e desce de novo. Sabe esse movimento convexo que eu expliquei no vídeo? Esse movimento é o que gera e provoca o movimento das placas tectônicas, tá? O nosso planeta está em constante movimento, beleza? Então, olha só. Eu quero que vocês prestem bem atenção nesse mapa aqui, ó, no mapa 2 aqui, ó. Ó, olha aqui. Tá vendo esse mapa? Esse mapa aqui, pessoal, ele mostra a divisão das placas tectônicas, tá vendo? Então, nós temos aqui, deixa eu até aumentar aqui, dar um zoom, ó. Nós temos o nosso planeta, a crosta terrestre, ela é toda rachada, toda trincada. Parece um quebra-cabeça, tá vendo? Cada placa é uma peça do quebra-cabeça. Reparem que aqui, ó, na América do Sul, ó, nós temos a placa sul-americana. É onde está o Brasil. O nosso país, ele fica bem no centro da placa sul-americana, tá? Bom, olhando esse mapa, tá vendo que tem essas flechinhas aqui, ó? Então, tem flechinhas que está uma separando da outra, e tem flechas aqui, ó, deixa eu ir riscando aqui para vocês verem, ó, eu vou riscar aqui de preto, tá bom? Então aqui, ó, opa, não tá indo? Peraí. Deixa eu pegar outra cor. Pronto. Aqui, ó, as placas estão se separando, tá vendo? A flechinha uma para lá, outra para cá. E aqui em cima, ó, elas estão uma entrando em choque com a outra. Quando uma placa, ó, aqui tá o Brasil, na placa sul-americana, tá? E aqui na frente tem essa placa africana. A placa sul-americana e a placa africana, uma se separa da outra, tá vendo? Então, esse movimento onde uma placa se separa da outra é chamado de movimento divergente. Lembra de divórcio. O que é divórcio? Não é separação? Então, o movimento divergente, uma placa se separa da outra. Tá bom? E diferente desse outro movimento aqui, ó. Quando tem um movimento de encontro com uma placa com a outra, aqui, ó, a placa sul-americana, ela tá se chocando com a placa de Nazca. Quando uma placa se junta com a outra, ele forma montanhas. Quando uma placa está sobre a outra, ele provoca terremotos. Quando uma placa se choca com a outra, provoca vulcões, formação de vulcões, tá bom? Então aqui, ó, no encontro da placa sul-americana com a placa de Nazca, nós temos a formação da cadeia de montanhas, aqui a Cordilheira dos Andes. Então a Cordilheira dos Andes, ela se formou porque tem uma placa se chocando com a outra, formando montanhas, tá bom? E consequentemente, quando essas placas, elas se movimentam uma com a outra, porque uma entra embaixo da outra, ela gera terremotos, tá bom? Bom, então é o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, tá? Pode ligar o áudio de vocês para responder, tá? Pergunta: por que que no Brasil nós não temos terremotos?
Porque não fica perto de uma placa tectônica, não Isso é? aí, que era esse? Então, por exemplo, o Brasil, pode desligar o fone, o áudio. O Brasil não tem terremoto porque ele está no centro da placa tectônica. Na verdade, o Brasil ele sente terremoto de outros lugares. E a nossa crosta terrestre aqui, ó, a nossa placa, quer dizer, ela tem algumas rachaduras. Então pode ter algum terremotinho ou outro, mas o Brasil, se tivesse no meio de uma placa e outra, ia ter terremoto. É o que ocorre, sabe onde? Olha aqui, ó. Aqui onde eu estou circulando, ó. Aqui fica o Japão, onde Ô, o professor senhor, morou. Oi. o Brasil não tem porque ele tem, só que não dá para sentir Isso, terremoto. na verdade é assim, Aressa, o Brasil ele sente terremoto quando é muito forte de outros lugares. Não, Mas mas o a Brasil, gente, quando é terremoto normal, não sente terremoto. sim, tá bom? Porque o Brasil ele tá em cima ele tá no meio da placa tectônica, tá? Agora, olha aqui onde eu tô circulando, ó. Tá vendo aqui o Japão, ó? O Japão, ele tá no encontro de 2 e 3 placas tectônicas. Então aqui no Japão tem muito terremoto, certo? Bom, continuando o conteúdo, vamos lá. Aí, ó, olha aqui a página 14. Essa página 14, ela é muito legal, pessoal, porque, ó, eu quero que vocês se atentem aqui nesses mapas aqui, tá vendo, ó? Olha só, quando era um continente só, quando eles eram unidos, era chamado de Pangeia. E depois vai passando alguns milhões de anos por conta do movimento convectivo do manto, lembra que a lava vulcânica sobe e desce? As placas vão se separando. E vai passando milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de anos e chega no que é o que agora. Tá bom? Certo? Então, esse movimento da placa tectônica é o que provocou a separação dos continentes, chamado de deriva continental. Certo? E sabe quem que formulou essa ideia de separação dos continentes? Essa ideia da separação dos continentes foi essa teoria, né? Foi descrita por esse cara aqui, ó. Olha que bonitão, ó. Ele chama Alfred Weiner. Esse cara que deu a teoria da deriva continental, que é o movimento da placa tectônica. E sabe como ele chegou nessa teoria, nessa explicação? Ele pegou, olha só como ele foi inteligente, ó. Vem aqui comigo aqui no mapa, ó. Ele viu que aqui no litoral do Brasil tinha sedimentos e restos de animais mortos, de fósseis, né? Iguaizinhos o que tem aqui também no litoral da África. Então, os mesmos fósseis que foram encontrados na África foram encontrados também no litoral do Brasil. E detalhe, ele reparou que a forma do litoral brasileiro se encaixa perfeitamente no litoral africano, ó, tá vendo? Então ele deduziu que o Brasil e a África se separaram ao longo do tempo. E está explicado isso aqui, ó, nesses mapas, tá vendo? Ó, olha aqui embaixo, ó. Quando o Brasil começa a se separar, aqui, ó, vou descer, ó. Quando o Brasil, eu vou riscar aqui, ó. Tá vendo o Brasil aqui, ó? Se separando da África, ó. Aqui tá o Brasil, ó. Vou colocar B de Brasil. E aqui está o continente africano. Tá vendo? Eles se separam e, ó, cada um vem para um lado, tá? Por quê? Porque uma placa está se separando da outra. Lembra que esse movimento de separação dos continentes é chamado movimento, quem lembra? Movimento divergente. Bom? Movimento divergente, que é de separação. Ixi, ficou horrível aqui, mas tudo bem. Beleza, pessoal? Bom, vamos ler então aqui, ó, e relembrar a importância do Alfred Weiner. Vamos lá? Eu vou ler aqui então, ó, conceituando na página 14. Vamos começar então. Presta atenção, tá? Pega o grifa-texto, já pode grifar tudo isso aqui, ó. Pode grifar. Placas tectônicas. Vamos lá? Vou ler para vocês, ó. Então, placas tectônicas. Deixa eu pegar aqui, só um minuto.
são partes da crosta terrestre que compõem a superfície externa do planeta e que se limitam entre si por meio de fraturas designadas falhas geológicas. Então, as placas tectônicas é a camada da litosfera, né? É a superfície da Terra, a camada rochosa. Tá bom? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Vamos ver se eu acho aqui para vocês, ó. Aqui, ó, achei, ó. Tipo a falha de San Andres? Oi? Tipo a falha de San Andres? Isso. Isso. Olha aqui, ó. Olha que bonita essa imagem, ó. Tá vendo aqui, ó? Essa parte aqui, ó, que eu tô passando aqui, ó, com o mouse, ó, é a crosta terrestre, é onde que nós estamos. Abaixo da crosta terrestre, tá vendo que é a crosta terrestre, ó? Olha aqui, ó. No verdinho aqui, ó. Vou riscar aqui para vocês verem, ó, de preto. A crosta aqui, ó. Vendo? É essa camadinha verde aqui, ó, pequenininha, fininha. É onde nós estamos. Professor, Oi. o que é essa atenosfera? Astenosfera astenosfera é essa parte que fica aqui, ó, embaixo da crosta, que é onde está o manto. O manto terrestre também é chamado de astenosfera, tá bom? E olha o tamanho do manto, ó. Olha só. Olha só a espessura dele até chegar no núcleo, ó. Tudo isso aqui é manto. Então nós temos manto superior, manto inferior, para chegar no núcleo, ó, no meio, o núcleo da Terra, tá? A parte mais quente. Então a crosta terrestre é essa camadinha fina. É aqui, a crosta terrestre ela é toda fraturada, né? Ela é toda, parece um quebra-cabeça enorme, né? E, Professor, oi, parece que o mar é pequenininho aqui. parece, mas é enorme, né? Então, pessoal, tá vendo aqui, ó? Vamos voltar aqui no texto, ó. Ó, tá vendo? A crosta terrestre é toda fraturada. Imagina um ovo quebrado. A casquinha do ovo é a crosta terrestre, tá? A clara do ovo é o manto e o núcleo é a gema. Vamos lá, então. Então, Professor, oi. professor, Dá pra ser um ovo. eu assisto É. eu assisto muito Você Sabia, aí eu sei que é muito coisa de planeta, essas coisas, como surgiu Que o legal. mar, Que legal. Você como sabia se legal, né? separou. Beleza. Bom, É que eu assisto bastante YouTube também. legal. Vamos lá, então? Então, placa tectônica é essa parte da litosfera, tá? Tudo bem? Toda fraturada. E o que é deriva continental? Muito importante, eu quero que vocês grifem também, ó. Deriva continental. De acordo com o dicionário, deriva significa desvio de rota pela ação do vento ou da corrente. Termo empregado em geral para aeronaves e embarcações. No caso, os continentes estão à deriva, uma vez que se movimentam de acordo com o deslocamento das placas tectônicas impulsionadas pelas correntes de convecção. O que são as correntes de convecção? Aquelas que eu falei para vocês lá no vídeo, que eu acabei de falar. Por conta do núcleo ser quente, a lava vulcânica sobe. Quando ela vai chegando perto do núcleo, da crosta, aqui em cima, ó, deixa eu mostrar aqui, ó. Ó, vou fazer o desenho para vocês verem aqui, tá? Deixa eu apagar aqui essa parte, ó. Então, olha aqui, ó. Deixa eu apagar aqui, pronto. Bom, ó, vou fazer de preto, tá? Cor preta. Ó, aqui é muito quente. A lava vulcânica, ela fica quente, fica leve e sobe. Quando ela sobe, ela vai esfriando, porque ela está longe do núcleo. Quando ela vai chegando perto da crosta terrestre, ela vai esfriando, ficando mais pesada. Aí, se ela não encontra vulcão para ela sair, ela desce. Aí, quando ela desce, ela vai esquentando de novo e sobe. Esse movimento aqui, ó, chama movimento convectivo, ele que provocou a tal da deriva continental. Tá bom? Que é o que a gente acabou de ler, que é o movimento das placas tectônicas. Certo? Vamos lá retomar então. Agora vamos ler sobre Alfred Wegener. Ele foi muito importante e é importante para a geografia, tá? Vamos lá então? Alfred Wegener nasceu em 1º de novembro, nasceu em 1º de novembro em 1880, na cidade de Berlim, e faleceu em 2 de novembro de 1930 na Groenlândia. Então ele nasceu lá na Alemanha e morreu na Groenlândia, tá? Formou-se em astronomia pela Universidade de Berlim, onde se doutorou em 1904. Depois disso, interessou-se por
geofísica, meteorologia e climatologia. Percebeu a semelhança nos contornos dos continentes, como se as regiões do planeta Terra formassem um quebra-cabeça de um único continente chamado Pangeia, que é Terra total. Essa ideia não foi bem aceita na época pela comunidade científica. Imagina, galera, ó, você tem noção? Imagina lá em 1904, 1910, por aí, ele dizendo que os continentes, há milhões de anos atrás, era uma coisa só, era uma porção de terra só. Meu, isso daí não foi muito bem aceito pela comunidade científica, mas ele viu isso pelo litoral dos continentes que mais ou menos se encaixavam, tá bom? Continuando. Mesmo assim, o Alfred Weiner aqui continuou a defendê-la. E grifa isso, pessoal, ó. Em 1915, publicou o livro A Origem dos Continentes e dos Oceanos, na qual expõe essa teoria aí. Olha o que está dizendo aqui, coitado do cara, ó. Grifa. O Weiner morreu sem conseguir convencer os cientistas dos fatores responsáveis pelo movimento dos continentes. Mas eu vou fazer uma pergunta, eu quero ver quem consegue responder. Vamos lá. Tá falando aqui que ele não conseguiu provar a teoria dele. Ele morreu sem conseguir provar para os cientistas aí esse fator. Mas essa teoria depois foi aceita. E como eles conseguiram chegar nessa teoria aqui, ó, do movimento das placas tectônicas? Alguém sabe me responder? Como que depois foi aceita essa teoria? mapas e vendo os movimentos de acordo com os anos. Isso, mas como eles conseguiram ver isso? Tipo, porque aconteceu os terremotos, eles não sabiam o que era. Daí eles começaram a ver que ele estava certo por causa dos terremotos, daí movia as placas tectônicas. Uhum. Mas, ó, sabe qual foi o pastor responsável e mais primordial para conseguir provar a teoria dele que estava certa? Graças às imagens de satélite, pessoal. Com a tecnologia que estava avançando, e o homem ele conseguiu enviar para o espaço sondas, né? E eles, através dos satélites, eles conseguiram tirar foto da superfície terrestre. E essas imagens de satélite conseguiu comprovar depois, com a tecnologia, que realmente os continentes estavam se movendo, tá? Que parece realmente que um estava ligado com o outro. E depois dos estudos, os cientistas conseguiram provar que realmente as placas estão se movimentando. E ó, posso dar uma dica? Os cientistas dizem que o movimento da placa tectônica, eles falam assim, mas eles movimenta quanto? Que não dá pra gente ver. Galera, por ano, a placa sul-americana, a placa africana, que é onde nós estamos, elas se separam, em média, 5 centímetros por ano. O movimento de separação da América do Sul, da placa sul-americana para a placa africana, que é essa aqui embaixo, ó, essa separação, esse movimento é mais ou menos, ele se separa 5 centímetros por ano. É mais ou menos de acordo com o crescimento da nossa unha. O tempo que leva, tá bom? Bom, enfim, continuando, vamos lá. Deixa eu ver aqui, a teoria das placas tectônicas, tá. Deixa eu só ver aqui, peraí. Ó, vamos fazer esse exercício, que eu acho bem legal ele, da página, deixa eu ver, da página 17, vamos lá? Pega aí então, ó. Página 17, tá? Olha só a imagem da cordilheira do Himalaia, vista lá na Índia, tá? Isso aqui, ó, essa cordilheira se formou por conta do encontro das placas tectônicas. Olha aqui embaixo, ó. A placa indiana, ela se encontrou com a placa euroasiática, tá? E esse encontro da placa indiana com a placa euroasiática ergueu essas montanhas, tá vendo? E detalhe, hein? Lembra que eu falei? Sempre que tem esse encontro de uma placa com a outra, nessa região aqui, ó, uma placa entra embaixo da outra e aqui provoca terremoto, tá bom? Bom, beleza. E aqui ergueu a placa, a cadeia montanhosa que é o Himalaia. Bom,
Vamos lá, então. Olha o que está escrito aqui, ó. O choque das placas tectônicas podem alterar o relevo do planeta, como aconteceu na formação da Cordilheira do Himalaia, o maior conjunto montanhoso que existe no mundo. Então, a montanha mais alta que nós temos é o Himalaia, tá? Que fica lá na Índia, lá entre a Índia e a parte em cima da Eurásia. Vamos lá. Primeira pergunta. Por que podemos afirmar que a teoria das placas tectônicas colaborou para a aceitação da teoria da deriva continental? Foi a pergunta que eu fiz para vocês, ó. Por que podemos afirmar que a teoria das placas tectônicas colaborou para a aceitação da teoria da deriva continental elaborado por Alfred Weiner lá? Então, ó, Pelos satélites. isso, ajudou com isso também. E, ó, copia a resposta aqui, ó. A teoria das placas tectônicas prova que a crosta terrestre é formada por diversas placas, as quais estão em constante movimento. Daí a movimentação dos continentes, como afirma o Alfred Weiner. Então pode copiar aí a resposta que eu dou um tempinho para vocês, tá bom? Coloca aí então a resposta, por favor. Quando vocês terminarem, fala aí que terminou no áudio para eu saber. Beleza? Estão terminando aí? Vai falando, tá? Acabei. Beleza, vou esperar o restante da galera. Vai lá. Acabei, professor. Fechou? Vamos lá. Nossa, tem uns códigos embaixo de ação. Não, esquece disso. Beleza? Posso continuar? Ô, Vitor, codiguinho. Pode crer. Vamos lá, então? Bom, seguinte. Não, senhor, calma aí. Aressa? Areia. Tá, eu espero, Aressa. Vai lá. Pronto? Sim, Beleza, Aressa? sim. Vamos lá, então, continuar. Ó, Cadê? falta alguns minutinhos para acabar a nossa aula, 5 minutinhos. Eu vou revisar essa parte aqui com vocês, ó, que eu acho muito importante também, ainda falando da questão do movimento das placas, tá? Ó, vamos para a página seguinte para fazer esses exercícios aqui, ó. Vamos lá? Quais são os dois importantes países do mundo abrangidos pela Cordilheira do Himalaia? Coloca China aí, ó. e Índia. Isso, China e Índia, com letra maiúscula, hein? E acento agudo no I de Índia. China e Índia. Entre quais países sul-americanos encontra-se o Monte Aconcagua? Pessoal, isso aqui era para ter feito uma pesquisa, tá bom? Então eu vou passar a resposta para vocês, ó. Chile e Argentina. Beleza? C. Qual é o pico mais elevado das Montanhas Rochosas? As Montanhas Rochosas, pessoal, fica lá na América do Norte, tá? Então coloca aí, ó, é o Monte McKinley. Tá aqui, ó. E também da América do Norte, onde está localizado? Está localizado no Alasca. Beleza? D. Qual é o ponto mais elevado dos Alpes? Os Alpes ficam lá na Europa, tá? Na Suíça.
E também na Europa, entre quais países está localizado? Então, qual é o ponto mais elevado dos Alpes? Aqui, ó, coloca aí, ó. É o Monte Branco, localizado entre a França e a Itália. Monte Branco, localizado entre a França e a Itália. Posso continuar? Sim. Beleza? Vamos lá, continuando. Pessoal, olha isso agora. Olha isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Isso aqui. Olha que coisa linda, gente. Que mapa maravilhoso. Opa, deixa eu aumentar aqui. Ó, para encerrar a aula, então, nós vamos fazer a leitura aqui, ó. Vulcões e terremotos, que é a gente está retomando o conteúdo do vídeo que eu passei para vocês, tá? Vamos lá, então? Vou ler rapidinho. Então, o que eu grifar, pode grifar também. Vamos lá, vulcões e terremotos. Primeiro, para formar vulcões e ter terremotos, tem que ter encontro da placa tectônica, uma se chocando com a outra. Lembra que o movimento de encontro de uma placa com a outra é chamado de movimento convergente. Elas convergem, elas se entrombam uma com a outra, tá? Vamos lá, então, pode formar vulcão e terremoto e também a montanha. Vamos lá. Leitura, acompanha aí o que eu grifar, vocês grifam. O estudo das placas tectônicas contribuiu muito para a compreensão de eventos naturais. Estamos nos referindo às erupções vulcânicas e aos terremotos, que amedrontam e levam grande destruição às populações localizadas nas proximidades delas. Então, por exemplo, o Japão, uma placa se encontra com a outra ali, então pode ter terremoto, tem vulcão, tá bom? Tem formação de montanha. É muito complicado, né? Porque você não consegue prever quando vem o terremoto. Tá? Então é difícil, por isso que dá muito medo com as pessoas que moram nessas regiões. Eu também fiquei com medo, quando eu estava lá no Japão, eu morri de medo, mas eu não consegui sentir um terremoto forte. Mas assim, teve terremoto enquanto eu estava lá, em alguns lugares, né? E é complicado, porque ele pega de surpresa as pessoas, tá? Continuando. Erupções vulcânicas e terremotos, tô aqui em cima, ó. Tá? Erupções vulcânicas e terremotos ocorrem com frequência em áreas próximas às bordas de placas tectônicas, ou seja, nas proximidades das falhas tectônicas, é onde tem uma placa e tem a outra, beleza? Segundo parágrafo. Essas áreas, que são as áreas das falhas tectônicas, onde tem uma placa e tem a outra, essas áreas são consideradas geologicamente recentes, e é por isso que em regiões próximas aos dobramentos modernos, que são as montanhas, como a Cordilheira dos Andes e o Himalaia, ocorrem tais eventos. Então, olha só, presta atenção no que eu vou falar. Grava isso, ó. Essas áreas são consideradas geologicamente recentes. É assim, pessoal, montanha é chamada de dobramento moderno, ó. Deixa eu grifar aqui e grifar aqui, ó. As montanhas são chamadas de dobramentos modernos, atuais. Por quê? A montanha, pessoal, foi a última formação a ter na Terra, tá? Por isso que ela é pontiaguda, as montanhas têm aquelas pontas nela, porque ela foi a última a se formar, é recente, é chamado de dobramentos modernos, recentes, tá bom? Como um exemplo, a Cordilheira dos Andes, aqui no Chile, e a do Himalaia, que a gente acabou de ver. Continuando. Isso acontece, grifa tudo isso que é muito importante, ó. Isso acontece porque nas proximidades das falhas há grande acúmulo de energia, resultante na pressão exercida pelo movimento da convecção do magma, associada ao contínuo deslocamento das placas. Portanto, a energia que se coloca do manto para a crosta é liberada, pressionando-a em sua porção mais frágil. Então é assim, ó. Tem uma placa sobre a outra, não tem? É que nem aqui, ó. Olha aqui em cima, ó, no exercício que a gente fez, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Aqui, pessoal, quando uma placa está sobre a outra, aqui, ó, tá vendo? A placa indiana está embaixo e a placa euroasiática está em cima. Ela está uma sobre a outra. Mas aqui embaixo, ó, deixa eu escrever aqui, ó. Aqui embaixo tem o manto, a lava vulcânica. Aqui a temperatura está tão forte, mas tão forte, mas tão forte, que a pressão dela para sair é muito forte. É a mesma coisa se eu pegar, por exemplo,
água, colocar dentro de uma panela de pressão, colocar o fogo lá. O fogo é o núcleo, que está esquentando a água. A água é o manto, que é a lava vulcânica. E a crosta terrestre é a tampa da panela. A pressão, conforme o fogo vai aumentando, não é forte. E quando uma placa se separa da outra, ou como uma placa se encontra com a outra, se essa lava vulcânica conseguir achar um espacinho aqui, ó, olha aqui, ó, ela sai pelos vulcões em forma de lava vulcânica, tá? Professor, uma panela de pressão, quando você tá muita pressão nela, você tem que soltar um pouquinho de gás. E solta um monte de gás muito forte. Então, e olha só, imagina o nosso planeta sendo essa panela de pressão. Se não tivesse essas fraturas na placa tectônica, o nosso planeta iria explodir. Então, quando os vulcões entram em erupção, é o movimento que está sendo liberado da parte interna. Então, sai lá lava vulcânica e esses gases, tá bom? Agora, presta atenção. Quando esses gases e essa lava vulcânica não conseguem achar um lugar para ela sair, ela volta para o núcleo de novo, tá? Mas, ó, olha aqui, por exemplo, ó, no mapa, zonas sísmicas e vulcões. Sísmica é onde tem terremoto. Então, todos esses pontinhos aqui, essa parte vermelha, é onde tem vulcão e tem terremoto. Olha aqui, ó, essa mancha vermelha é onde, ó, olha lá na legenda, zonas com intensa atividade sísmica, que é terremoto. Por quê? Porque uma placa, ó, tá aqui, se choca com outra placa. Então, aqui tem terremoto. E também tem aqui, ó, esses pontinhos, ó, vulcões ativos. São áreas onde tem vulcões ativos, tá bom? Então, esse movimento é chamado de movimento convectivo, movimento convergente. Pessoal, então, ó, já passei até do horário aqui, tá? Deixa eu só voltar a tela aqui, rapidão. Voltando, para vocês me verem. Rosto feio aqui do senhor, cara de sono. Pronto? Estão me vendo aí? Então, beleza. Pessoal, ó, só rapidinho para encerrar a aula, ó. Uma placa tá aqui, a outra tá aqui. Esse movimento de encontro é chamado convergente. Quando uma placa sobe e outra desce, ó, ele gera aqui o terremoto. Tá vendo, ó? E, ó, treme tudo. Beleza? Ô, doutor, Oi. e se a placa fazer isso aqui, ó? Aqui, ó. Ela tá aqui, ó. Só que ela faz assim, ela volta. Na verdade, ela não volta, porque ela tá uma se chocando com a outra. Então, a tendência dela é descer e outra subir, formando a montanha. Beleza? Isso. O único movimento é assim, ó. Isso mesmo. Ó, olha na minha mão aqui, ó. Ó, uma desce, outra sobe. Esse que sobe é a forma montanha, ó. Tá vendo? E quando ele atrita uma com a outra, gera terremoto. E quando a lava vulcânica sai aqui, ó, pum, vulcão. Fechou? Belezinha, pessoal? Sim. Gostaram? Entenderam a aula de hoje? Sim. Sim. Gostaram mesmo? Sim! Show. Ó, então é o seguinte, galera. Na nossa próxima aula, eu vou dar sequência pelo ao vivo também. E a gente vai vir com conteúdo novo. Tá bom? Tá. Fechou? Tá. Saudade de vocês, viu? Saudade da nossa bagunça na sala de aula. Tá bom, pessoal? Tchau. Sim. Então, ó, grande beijo, um abraço para vocês. O senhor tá com saudade. Ah, já nasceu o filho do professor, viu? Já? Já nasceu. Quer ver ele? Sim. Vou pegar ele aqui para vocês verem. Peraí, só um minutinho. Da hora. Ah, O filho do senhor já nasceu. Então. Fala tu, fala tu. Código insano na apostila, filho. Tá tirando? Código insano. Olha quem tá chegando aqui, ó. Ih, tá chorando. Ah, o bebezinho. Dá tchau pro garoto. Tá bom, pessoal? Até mais, viu? Tchau. Vocês aí. Tchau! Tchau.